Bem-vindo, Dr. Macari. Vem cá conosco. Uma salva de palmas para o Dr. Macari, pessoal. Seja bem-vindo, doutor. Pessoal, boa tarde. Tudo bem? Poxa, depois de um depoimento desse, o que a gente vai falar, né? É no Zeca, vamos deixar o Zeca bom, né? Mas o que eu acho importante dizer para vocês é que aqui no Brasil, muitos médicos são céticos, né? E não acreditam nem nos testemunhos e nem na ciência, em algumas vezes. E a nossa missão, eu como médico, eu tenho duas especialidades, eu sou reumatologista e hematologista, que a nossa amiga aí tratou durante algum tempo com mieloma múltiplo, que é uma doença muito devastante, né? Ela deve ter tido dores absurdas mesmo. Eu tenho alguns pacientes, como você, e realmente é muito difícil. Mas agora, com a IteraCare, a gente tem uma missão, né? E a missão é muito importante, a gente não só tratar quem está doente, mas evitar e fazer a prevenção. Então, a gente tem a missão aqui, todos nós que estamos aqui, de fazer a prevenção. E prevenção na medicina é a coisa mais importante que tem, porque você vai evitar de ficar doente. Você vai evitar de ter problemas de várias doenças. E o IteraCare, com as suas energias combinadas e sinérgicas, eles têm, esse aparelho, esse equipamento tem tudo para evitar que a gente desenvolva doenças, tratando o nosso corpo, a nossa medula, a nossa cabeça e principalmente tratando a nossa célula, porque aí vem tudo, é da célula, que é a menor parte do nosso organismo vivo, que demanda todas as outras coisas, né? Aqui nós temos só para elucidar, o maior problema que nós temos na medicina, entre todas as doenças, é a inflamação. A inflamação está em 97% de todas as doenças. E a inflamação, ela causa dor, causa toda essa tríade. Na verdade, são 5 sentimentos ou situações que você vai ter na inflamação: calor, dor, rubor, perda da função. Você, né, não vai conseguir mais andar, mas se comunicar às vezes, dependendo da situação, como um AVC que o Zeca teve, né? No caso, ele está fazendo a terapia, ele está bem, ele está andando e está correndo. Então, é nesse sentido que a gente tem que evitar. Tratar com energia, através das suas energias, a nossa célula. E tratando a célula, a gente está tratando, basicamente, todo o nosso corpo. Dá para passar o próximo? Bom, eu não vou ficar discorrendo sobre, vamos dizer assim, assuntos médicos aqui. Mas uma coisa muito importante da inflamação é a gente prevenir. Prevenir no sentido de todas as doenças, a gente utilizar o IteraCare. A IteraCare é um aparelho assim, muito sofisticado, mas que traz 3 energias que são tops no mundo, né? Porque elas são combinadas e sinérgicas, elas uma potencializa a outra. Então esse é uma descoberta extremamente importante e que a gente pode hoje utilizar isso para divulgar, para implementar, para multiplicar. Eu apresentei algumas aulas na Unicamp e na PUCamp de Campinas, da qual eu sou professor. O pessoal ficou chocado, né? Inclusive os cientistas. Eles estão esperando exatamente os aparelhos chegarem para a gente poder fazer os trabalhos e os estudos no Brasil. Porque eu apresentei vários papers de trabalhos que tem no mundo todo, né? O Dr. Peter me apresentou alguns trabalhos,
Eu li na literatura, no PubMed, e li na literatura do próprio produto vários segmentos e testes, né, da terahertz, da energia hertz, da energia quântica e na energia propriamente do quartzo, que combinadas elas têm esse efeito de prevenção da inflamação, que é o cerne, que é o ponto crucial de todos os problemas que o nosso organismo tem. Então é extremamente importante a gente utilizar e fazer a nossa prevenção, né, de utilizar o nosso equipamento diariamente. Depois de tudo que foi explicado pelo Dr. Peter, por testemunhos, a gente sabe, temos terapeutas aqui, Tiago, entre outros, que já utilizam o produto e têm resultados absurdos. Tem depoimentos aqui de melhoria da condição de uma fibromialgia, que hoje é uma doença muito, muito pertinente aqui no Brasil, que avança nas mulheres de forma absurda. Muitas mulheres hoje com quadro de fibromialgia, e ele tem resultados realmente exponenciais. Mas eu queria deixar um recado para vocês. A gente não pode falar aqui de cura. Vocês não podem mencionar cura. Por quê? Porque isso remete a gente a um falso testemunho. Que a gente não pode dizer que existe a cura de doenças incuráveis. Fibromialgia é uma delas, artrite reumatoide é uma delas, a artrose é uma delas, mas a gente tem o controle delas. Então, a gente não pode dizer que cura e nem pode dizer e ficar repetindo doenças. Eu acho que o cerne do nosso negócio é energia, é desinflamar o que está inflamável. Se a gente sabe que a inflamação é predominantemente 95% a 97% de todas as doenças, a gente vai dizer para todo mundo que a célula desinflamou, que a gente tem um equipamento que desinflama a célula através de energia. Vocês falando isso, pessoal, já está dado o recado, todo mundo vai entender, ainda mais com todo o material que o iTeracare traz, que a Carol hoje que fez a tradução desses materiais, está maravilhoso, os materiais hoje estão muito bons, estão bem aportuguesados, está bem fácil de entender. Então, realmente, precisa ler um pouquinho os materiais. Né? Todos os materiais, que tem uma literatura vasta sobre tudo isso. E eu não quero aqui dar aula hoje de inflamação, mas é um ponto importante que vocês saibam. Todas as doenças, né, que a gente tem hoje, as principais, que são muitas, nos materiais estão explicando todas as doenças. Então, esse recado é muito importante. Em breve, eu tinha conversado com o Fernando, com o Mesquita, a gente vai estar desenvolvendo estudos com nossos equipamentos nas principais universidades, aqui de São Paulo, inicialmente. E daí a gente vai ter realmente um trabalho de comprovação científica no nosso país, que demonstre realmente um resultado positivo para melhorar a dor, para melhorar aquela doença, para melhorar aquela condição da qualidade de vida, como expôs a nossa amiga aqui, com um problema sério que ela tem, e ela está super bem. Eu fiquei admirado que uma pessoa com mieloma múltiplo tenha essa condição que ela está, super disposta, falando bem. Eu tenho muitos pacientes com uma condição muito pior, nem se compara. Amiga, parabéns pelo seu resultado. Eu fico muito feliz, viu, de ver um testemunho desse. Obrigado. Isso só engrandece o nosso negócio, traz segurança para a gente. Eu, como médico, me sinto seguro, só de ter visto o depoimento dela. Então, depois, se você puder deixar um depoimento em áudio, eu não sei se você já deixou, eu não tive a oportunidade de ver, seria muito interessante para a gente divulgar isso. E eu faço questão de divulgar nos meus canais de informação, principalmente canais de saúde, que é importante que os nossos colegas, eu acho que não é só médico que não acredita, tem muito terapeuta, né, Tiago, que põe em dúvida. Muita, é uma situação complicada. Então, eu também sou acupunturista, eu mexo com dor, e olha,
Para dizer a verdade, quando eu estiver com equipamento, para mim a acupuntura deixou com a agulha de existir. Eu só vou fazer a acupuntura desbloqueando os pontos e os meridianos com a IteraCare. Para mim é a condição de tudo que eu vida. Eu acho que esse é um depoimento extremamente importante, porque se isso realmente acontecer e a gente conseguir comprovar, e vai comprovar, porque eu já vi todos os trabalhos e apresentações, imagina se todos os acupunturistas do Brasil, em vez de usar agulha, que é um negócio chato e doloroso, vai usar o IteraCare, hein, Fernando? Completamente sem dores. É um absurdo, né? Sem radiação. Sem radiação. Então ele vai ter a melhora da dor, sem comprometer até o psicológico, porque a pessoa tem gente que tem pavor de agulha. Tem gente que tem uma verdadeira psicose de agulha. Eu tenho vários pacientes que têm. Principalmente homem. Exatamente, homem principalmente. Então a gente precisa sedar, às vezes, o paciente. Você ceda ou dá realmente um relaxante bem forte para ele não perceber que está sendo furado. Porque aquela agulhinha em vários pontos do nosso corpo dói mesmo. Né? Um pouquinho dói. Então imagina se a gente tiver a possibilidade de fazer as acupunturas com a IteraCare sem perfurar a pele ou a endoderme do paciente. Então, pessoal, eu queria agradecer aí a presença de todos, me colocar à disposição. Eu não vim dar aula aqui nenhuma, eu só vim contribuir e dizer realmente o que eu tenho visto. Por sinal, eu queria agradecer ao Dr. Peter, que ontem me fez um scanner do corpo, com o equipamento que ele trouxe, e realmente eu estava totalmente